No reino da mitologia grega, a lenda de Aquileus ecoa ao longo do tempo, deixando uma marca indelével na nossa compreensão da vulnerabilidade. O termo calcanhar de Aquileus tornou-se uma metáfora intemporal para aquela falha escondida, um fracasso na armadura, que pode desmontar até os heróis mais poderosos. O mito do calcanhar de Aquileus provém do poema épico Ilíade, que narra a legendária Guerra de Troia. Num santuário misterioso, onde o amor de uma mãe estava interligado com a magia celestial, a lenda da falha de Aquiles teve forma. Mergulhado nas águas misteriosas do rio Styx, o infante herói ganhou quase invencibilidade, exceto o salto que a mãe lhe tinha agarrado. Ao longo da vasta tapiça da história humana, a história de Aquiles, o guerreiro poderoso cujo declive surgiu de um único ponto vulnerável, deixou um eco permanente na nossa consciência coletiva, tendo o seu caminho para o tecido do nosso patrimônio cultural e das tradições literárias. Tal como o salto de Aquiles foi uma das suas zonas vulneráveis entre a sua grande força, todos nós temos as nossas próprias vulnerabilidades dos saltos de Aquiles que nos podem baixar. O eco da história de Aquileus ressoava pela antiga Grécia, uma sinfonia dolorosa de coragem, arrogância e a inevitável força do destino. O uso metafórico do calcanhar de Aquiles significa que, mesmo nas histórias que contamos, as nossas vulnerabilidades encontram um lugar em todas as coisas. Ao longo de gerações, os narradores imortalizaram a lição de Aquileus nas suas histórias. Caratores adornados com virtudes brilhantes mas destroçados pelas suas pequenas falhas, deixando uma impressão na nossa consciência coletiva. Os heróis trágicos de Shakespeare, como Hamlet e Macbeth, possuíram forças extraordinárias mas, infelizmente, abriam falhas fatais que, em última análise, levaram à sua morte. No léxico da vida do dia a dia, o termo calcanhar de Aquiles tornou-se num código subtis, um sussurro silencioso que sugere as fraquezas que todas as coisas têm. Tal como a falha fatal do herói legendário, as nossas fraquezas são parte de nós, moldando a nossa viagem e revelando a nossa humanidade. A história de Aquileus deixou uma marca permanente na nossa compreensão da anatomia, com o prominente calcanhar de Aquileus a servir de recordação dolorosa. O calcanhar de Aquileus é uma vulnerabilidade crítica que pode subminar mesmo os indivíduos ou sistemas mais fortes. Ele destaca o delicado equilíbrio entre força e fraqueza, onde mesmo as entidades mais fortes têm uma falha que pode levar à sua queda. A metáfora do calcanhar de Aquiles não se aplica apenas a setbacks metafóricos mas a setbacks físicos muito reais, como provados por condições médicas como a tendinites de Aquiles ou a ruptura de tendões que são, literalmente, vulnerabilidades naquela parte do corpo humano. Na mitologia, o herói Aquiles era reverido pela sua quase invencibilidade, atribuída à sua imersão no rio místico Styx. No entanto, a alavanca da sua mãe no talo durante o ritual deixou-o como um ponto vulnerável. Ironicamente, durante a épica Guerra de Troia, Aquiles viu o seu fracasso quando uma seta perfurou o talo,
ecoando a dualidade da força e da fragilidade. No reino da psicologia, a analogia do calcanhar de Aquiles tornou-se uma metáfora dolorosa, a ajudar a revelar a complexidade do comportamento humano e a fragilidade que reside dentro de nós. A frase, o calcanhar de Aquiles, pervadiu a nossa linguagem e compreensão da natureza humana, tornando-se uma metáfora para as imperfeições que escondem-se dentro, ameaçando desmoronar até os mais fortes entre nós. No reino do crescimento pessoal, os terapeutas e os gurus de autoajuda usam a metáfora do calcanhar de Aquiles como uma cascata, urgindo-nos a decifrar as nossas vulnerabilidades e a enfrentar as nossas fraquezas escondidas. O calcanhar de Aquiles pode baixar os mais fortes, mas também pode revelar novas formas de força e resiliência. Estendida do legado grego clássico, a metáfora do calcanhar de Aquiles permeia para além das falhas pessoais, moldando interpretações em várias disciplinas. No domínio dos negócios, o termo calcanhar de Aquiles serve como uma poderosa metáfora, sublinhando que mesmo as empresas mais formidáveis têm as suas fragilidades inerentes. Uma corporação gigante está alta e forte, invinciável e dominante no mercado. Mas uma olhadela mais atenta revela as fendas nas suas armaduras, uma rede de vulnerabilidades que poderia levar o colosso a cair. No reino da tecnologia, os especialistas em segurança cibernética são como profetas dos dias de hoje, sempre à procura dos pontos fracos, os pés de Aquiles dos nossos sistemas digitais. Estas vulnerabilidades, como fracas nas armaduras, são as portadas através das quais forças maliciosas podem causar dano às nossas redes, potencialmente levando-as abaixo com uma única bala fatal. À medida que as civilizações sobem e caem, muitas vezes tinham uma falha fatal, como o tal de Aquiles. Cada império, independentemente de quão grande, é construído num terreno frágil de vulnerabilidades ignoradas. O poderoso Império Romano, um colosso que uma vez dominava o mundo, encontrou a sua queda não no campo de batalha, mas dentro das suas próprias fronteiras. Na arte da guerra, a chave para o triunfo muitas vezes reside em detectar e atacar estrategicamente o calcanhar de Aquiles do adversário, uma fraqueza que, uma vez exposta, pode levar ao seu fracasso. Os super-heroes, apesar da sua extraordinária potência, albergam vulnerabilidades escondidas, ecoando o mito de Aquiles e a verdade intemporal de que todos os seres têm falhas que podem levar à sua anulação. No reino da existência humana, onde a força e a vulnerabilidade dançam em delicata harmonia, encontramos a verdade universal de que até os mais formidáveis entre nós albergam falhas escondidas. O calcanhar de Aquiles do famoso herói, uma parabolando a delicada harmonia entre força e medula. A história de Aquiles ensina-nos que até os mais poderosos de nós têm as nossas falhas. Ao ultrapassar não só as nossas fraquezas, mas ao ultrapassar a nossa arrogância é o que nos torna verdadeiramente resistentes. O paradoxo do guerreiro invinciável Aquiles ensina-nos que até os seres mais formidáveis têm as suas vulnerabilidades, o que leva a uma dança constante entre força e fraqueza.
O salto de Aquileus permaneceu relevante ao longo do tempo porque revela a verdade sobre a natureza humana. Tal como Aquileus, um herói poderoso, foi derrotado não por uma força elevada mas por uma minúscula fraqueza. Isso mostra que até os mais poderosos entre nós têm falhas. Não é apenas a derrota que faz desta história intemporal, mas que encapsular como uma vulnerabilidade tão pequena, escondida pode ter um impacto tão profundo. Nas histórias lendas da mitologia grega surge a alegoria do calcanhar de Aquileus, uma parabolã de fragilidade inerente que persiste mesmo no meio de um poder formidável. Enquanto a mãe de Aquileus tentava torná-o invulnerável, a sua garra no calcanhar deixou esse ponto solitário como um locus de vulnerabilidade. Como o destino o faria, esta vulnerabilidade tornou-se o catalisador do seu declive, uma evocação dolorosa de que, mesmo em frente de uma força extraordinária, uma falha, embora pareça insignificante, pode desvalorizar tudo. O calcanhar de Aquileus ultrapassou os limites da mitologia, tornando-se uma poderosa metáfora para o precário equilíbrio entre força e vulnerabilidade, uma verdade universal que ressoa em todos nós. É uma evocação intemporal de que, tal como Aquiles, todos temos as nossas vulnerabilidades, mas elas também nos lembram do nosso potencial para a grandeza. É um paradoxo que molda as nossas vidas, tanto individualmente como coletivamente. E a história do calcanhar de Aquiles continua a ressoar porque fala desta verdade fundamental da condição humana.